Ih, camisa vermelha? Fora, esquerdopata! Fora! Fora! Calma aí. Camisa amarela. Ué, sai daí, ô bolsominion. É bolsominion. Fora, fora. Peraí. Camisa com símbolo de hinduísmo. Fora, não é cristão. Calma aí. Assim não dá, né? Se a gente começa a perseguir as pessoas pelo tipo de roupa que ela usa, porque, segundo o outro que está vendo, isso teria alguma posição política, já é um problema. Segundo, todos temos direito de termos posição política. Ninguém é obrigado a ser o que você acredita ser o melhor. Mas a gente deve aceitar a ideia de que devemos debater, pensar, refletir e, quem sabe assim, até mudar de ideia. Ninguém é obrigado a se definir como direita, esquerda ou centro. Mas serve para a gente pensar um pouquinho a nossa realidade política. Alguns vídeos do YouTube vai dizer que não existe mais esquerda e direita, que o que se fala hoje não tem nada a ver com a França. Sim, mas até hoje a gente consegue compreender um pouquinho os campos da política do que é esquerda e do que é direita, então serve para a gente, se a gente consegue fazer isso. A França, é evidente, é um parâmetro, porque foi lá que, quando a Revolução Francesa se deu, que o povo tomou o poder, tirando a nobreza e o clero do poder, os privilegiados da época, os 3% de privilegiado. Então, quando os 97% tiraram esse grupo do poder, quem ficou no poder foi o que se chamava-se povo, terceiro estado. Mas o povo tinha desigualdade interna. A maioria miserável passava fome. Mas você tinha empresários, você tinha, por exemplo, banqueiros, você tinha comerciantes. Então, portanto, havia uma grande desigualdade entre as pessoas, e isso refletiu no processo revolucionário. Quando eles vão fazer uma Assembleia Constituinte, quando eles vão começar a pensar o que fazer com a tomada do poder, eles vão se reunir. E nessas reuniões, por acaso, os que sentaram de frente para mim, os que sentaram à minha direita, eram a parte do povo, os representantes mais ricos, os grandes comerciantes, os donos de indústrias, os banqueiros. E os que sentaram à minha esquerda, do quem está de frente, à minha esquerda seriam os representantes do povo, mas menos abastardo. Advogados, jornalistas, e por aí vai. E no meio uma galera que às vezes votava com o lado de cá, às vezes votava com o lado de lá, o centro, que até hoje não se define. Ele está no centro, então tem momentos quando a sociedade radicaliza que ele parte para um lado e um pedaço parte para o outro, se divide. Depois disso, a gente pode até dizer também que hoje existe o centro-direita, aquele centro que vai mais para a direita, e o centro-esquerda, aquela parte que vai mais para a esquerda. Porém, lá na França, a coisa se radicalizou, porque o rei resolveu, inclusive, trair a pátria e acabou morrendo, sendo morto, quer dizer. Não cabe aqui nesse vídeo falar sobre a Revolução Francesa. Só para dizer que lá começou essa história de que é a esquerda, que é aquele que queria aumentar as transformações que já tinham ocorrido, e a direita, que queria conservar a sociedade com aquelas transformações que já tinham sido dadas, já tinham acontecido. Porém, não dá para se definir esquerda e direita se baseando apenas no fato de quer transformar, quer conservar. A esquerda normalmente quer transformar a sociedade dizendo que vê muita desigualdade na sociedade e que é necessário transformar isso. A direita diz que tudo bem, pode até mudar, mas que seja lentamente, que não precisa radicalizar isso. Então, esquerda e direita não é necessariamente algo que tenha a ver com transformar ou não transformar, embora, como eu disse, tem mais a ver a esquerda ser transformadora e a direita conservadora. Além disso, tem
as pessoas que pensam assim, a esquerda ela tem uma tendência a defender a classe trabalhadora, os mais pobres, lutar pelos direitos desses mais pobres, dizendo, por exemplo, que eles não vão conseguir suplantar essas desigualdades que existem de forma livre, natural, vamos dizer assim. Que é preciso que o Estado faça intervenções para mudar isto. Por exemplo, sei lá, ajudando essas pessoas mais carentes. Por isso, vai falar mais em aumentar a igualdade com a ajuda do Estado. A esquerda vai pensar nisso. E a direita vai dizer, não, aí está criando privilégios, criando leis, regras diferentes. Uma sociedade diferente, é difícil não criar regras para as pessoas mais prejudicadas e não ser injusto. Ou seja, a ideia de justiça se modifica se a gente pensa em esquerda e direita. A esquerda vai ter uma tendência a ver que as desigualdades criam dificuldade, por isso essa luta social é desigual. A direita vai tentar dizer que o Estado não tem que intervir nisso, porque a liberdade tem que ser maior. Porém, olha só, não é a liberdade em geral, é a liberdade econômica, dizendo que patrões e empregados têm que debater sozinhos. Não tem o governo que se intrometer fazendo leis. E a de esquerda vai dizer, tem que fazer leis. Tem que fazer leis, por exemplo, para ter um salário mínimo. Tem que fazer leis para que as pessoas, quando envelhecerem, terem direito às suas aposentadorias. E a direita vai dizer, sim, se querem ter direito à aposentadoria, paguem um plano de aposentadoria. Como se os trabalhadores não pagassem, né? Porque quando se bota seu dinheirinho no INSS, você está pagando. Mas a direita diz, então, eles paguem sozinho. O patrão não precisa depositar dinheiro para isso. A esquerda diz, tem que depositar sim, porque senão os trabalhadores não conseguem criar a sua própria seguridade. Eles trabalham, enriquecem a empresa e depois a empresa se desfaz dele, que eles se aposentam e eles vão viver na miséria. Ou seja, a esquerda está preocupada com a parte mais carente da sociedade, de como intervir para isso se modificar. A direita pode dizer também que está achando que se a economia crescer por conta própria, no geral, todo mundo vai se dar bem. Meio difícil da gente pensar sobre isto sem tomar uma posição. Eu, como professor, posso tentar não tomar posição, mas eu quero deixar claro, eu sou de esquerda, então eu acho que a esquerda está mais correta nessa discussão. Até porque a gente vive num país com muita desigualdade, inclusive, que tem a ver com a nossa história, e a nossa história tem uma parte que foi a escravidão, e os descendentes dos escravos até hoje têm dificuldade. Alguém vai dizer, mas tem gente que é descendente de escravo que estudou, e aí virou doutor. Sim, existe. Uma minoria, que a grande maioria vai ter dificuldade até de ter uma escola decente para que eles possam fazer isso. Mas, continuando, portanto, esquerda não é para ser vista apenas se quer ou não quer transformar a sociedade, mas defende o quê? Defende quem dentro da sociedade? Os empresários ou a classe dos trabalhadores? Isso é que define o que é esquerda. Se está do lado da luta dos trabalhadores, né, ou se está do outro lado, defendendo empresários. Além disso, como o mundo se transformou, a luta pelas minorias, dos direitos das minorias, também passou a ser encampada, passou a ser abraçada pela esquerda. Exemplo, olha só. Direitos de qualquer religião ser livre. Você tem direito de ser ateu, católico, evangélico, umbandista, do candomblé. Ou seja, esses direitos é pensado pela esquerda. A liberdade religiosa e defesa dos grupos que são perseguidos.
pode reparar que quando há um grupo perseguido, de modo geral, os grupos que se aproximam para defender são os grupos de esquerda. Isso não quer dizer que alguém da direita também não possa achar isso um absurdo e ajudar a defender também. Os grupos que são dominados, que não são respeitados. A Constituição de 1946, quem defendeu a liberdade religiosa foi um comunista, o Jorge Amado. Colocou isso na nossa Constituição e está aí até hoje. Liberdade, cada um tem o seu culto. O respeito ao culto do outro, e deveria ser de todos, mas tem que ser principalmente da esquerda. Porque ela tem uma tendência a defender as minorias políticas, as minorias dos seus direitos. E no caso do Brasil atual, as religiões de matrizes africanas são bastante perseguidas, como já foram muitas vezes, e a esquerda tem a tendência, às vezes, a defender esse grupo. Uma outra minoria política é, por exemplo, os homossexuais. Não sei se o termo hoje é esse, porque a gente usa 1000 termos, né? Mas os não héteros, vamos dizer assim, não sei também se é o termo melhor, mas porque eles são perseguidos. Então a esquerda tem uma tendência a querer fazer leis para defender o direito dessas pessoas e criminalizar quem os persegue. Isso quer dizer que a esquerda está dizendo que você pode ser hétero, é um direito teu. Agora, se tu for homossexual, a sociedade tem que te defender. E ela te defende através do Estado, do governo, das leis. Né? Além dos trabalhadores, dos negros no caso do Brasil e de outras situações no mundo, outras minorias étnicas no mundo, a esquerda também vai se identificar com a luta, por exemplo, das feministas, porque a gente sabe que no Brasil e no mundo o machismo é muito grande e são as mulheres que sofrem. Há uma desigualdade política entre homens e mulheres, sendo os homens os mais privilegiados. A esquerda vai tentar dizer que tem que equilibrar isso, pelo menos equilibrar isso. E daí fazer leis para defender as mulheres, inclusive do feminicídio, que são assassinatos de mulheres pelo fato de elas serem mulheres, e não porque houve um assalto ou coisa do tipo. Também, além da questão racial, da questão feminina, da questão dos homossexuais, a esquerda vai também se definir em relação ao capitalismo. É necessário pensar o capitalismo, e aí a gente aproveita e pensa o socialismo e o fascismo e o nazismo. Aí talvez a gente consiga compreender melhor, porque muitas das críticas que fazem são muito preconceituosas. Por exemplo, quando diz que a esquerda quer acabar com a família. Pelo contrário, né? Todo mundo que é da esquerda tem sua família. Mas tem uma tendência a respeitar as desigualdades, as diferenças das famílias dos outros. Sobre o capitalismo, vamos ver. A esquerda tem uma tendência a lutar pelos trabalhadores e pelas minorias. Daí ela critica o capitalismo e ela vai se tornar uma esquerda mais extremista, mais radical, no bom sentido da palavra, quando ela acha que na matriz de todos esses problemas existe uma coisa chamada capitalismo e que, portanto, é necessário lutar contra ele. Aí ela defende muitas das vezes o anarquismo, que é um pensamento de esquerda, mas que critica o Estado e acha que ele não tem que existir mais, e ponto final. E às vezes as pessoas vão defender o comunismo, que é um tipo de esquerda em que as pessoas criticam o capitalismo, acham que tem que acabar o capitalismo, porém que é necessário ainda o Estado para mudar a sociedade aos poucos, né? Mudar a sociedade no processo de tomada de poder e continuar mudando aos poucos a sociedade, porque o ser humano do mundo atual precisaria aprender a viver de forma diferente no mundo futuro, no mundo do futuro. E aí, portanto, os comunistas acreditam que o Estado é importante. Os anarquistas não. Pelo menos os comunistas acham que o Estado é importante no início, depois ele tem que deixar de ter existência como ele é agora. Os de direita vão dizer que esses homens, anarquistas, comunistas, criam tumultos, e quando eles criam uma sociedade como criaram na União Soviética,
que é uma sociedade autoritária, totalitária. Alguém pode concordar com isso, mas isso não quer dizer que necessariamente o Estado socialista tem que ser totalitário, tem que ser autoritário. Inclusive, quem criou esse termo, né, totalitarismo, para pensar a política, é uma pessoa defensora da democracia à lá Estados Unidos. Então, tem um ponto de vista também. Quando ela colocou o totalitarismo, botou no meio deles o fascismo, o nazismo e o comunismo. Olha, o comunismo, como eu disse, é de esquerda. Ele tem uma tendência a defender os trabalhadores. Mesmo como ele foi autoritário, ele tem a tendência a defender os trabalhadores. E a sociedade já era autoritária. Então, ali a democracia se ampliou, mas muito pouco. Mas se ampliou comparando com o que era antes. Poderia ter sido mais democrática ainda. Porém, o fascismo e o nazismo são de direita, que além de defenderem a manutenção do capitalismo, além de defenderem as empresas capitalistas, acabou com a democracia que existia, tanto na Alemanha quanto na Itália. Então, se o comunismo já tinha ditadura e manteve a ditadura, embora ampliou um pouquinho a democracia, isso falando da União Soviética, por outro lado, no fascismo e nazismo, a gente tem que ver que, ao contrário, tinha uma democracia, tanto na Itália quanto na Alemanha, e eles produziram uma ditadura para defender a manutenção do capitalismo. Então, esquerda e direita, mesmo quando é autoritária, há uma diferença. É que um defende os trabalhadores e o outro defende os empresários. No caso da Alemanha, inclusive, perseguindo uma minoria política, que era uma minoria religiosa, que eram os judeus, os fazendo se tornar escravos, que trabalharam até adoecer e depois eram mortos. Logo, para deixar claro que muita gente tem dúvida, nazismo, fascismo é de direita, comunismo é de esquerda, com seus defeitos, com suas qualidades. Eu não sei se você consegue ver alguma qualidade no nazismo e no fascismo. Eu não consigo. Até o patriotismo deles é um patriotismo de forma tão radical que elimina parte da pátria, como aconteceu. Pô, mas Jorge, na União Soviética também mataram pessoas, sim. Esse é o problema. Como é que a gente lida com isto? A esquerda, desde o início, criticava a União Soviética pelos seus lados que a gente considerava contra os direitos humanos. A esquerda sempre se colocou criticando a União Soviética, embora achando que tinha algumas vantagens. A direita, pelo contrário, hoje ela tenta negar que o fascismo e o nazismo eram de direita. A esquerda sabe que o comunismo da União Soviética, ou socialismo, que é um termo que eu acho que é melhor, nem é o termo propício, mas dá para entender aqui, era de esquerda. E mostra os defeitos que lá existiam, porque se o mundo precisa ser transformado para melhor, vai ser justamente mostrando os erros que nós já produzimos no mundo. Um abraço. Vou desligar. Um abracinho para vocês. Isso não é uma aula, né? Isto não é uma sala de aula. Isso não substitui teu professor. Isso não substitui uma sala de aula. Não sei, mas eu acho que ajuda a pensar um pouco. Um abração, espero que tenha ajudado.